Bom, só pra encerrar a rodada aqui, falar um pouquinho de Corinthians, teve aí as suas 2 vitórias aí. É muito louco que tudo muda aqui, né, cara? Eu lembro, pra mim é muito claro o que a gente fala na semana anterior, como a gente se apresenta na semana anterior, e aí aqui você vai tendo jogo, porque as coisas mudam, né? Impressionante. E do meu lado também. Eu tava desesperado. E agora tá feliz. Não, agora arrumar o título, né, cara? Não tem. Do Ramonismo chegou. Ramonismo. Dom Ramon. Não, assim, ali é o que eu digo, né? Uma era. A gente foi da obrigação ao inesperado em uma semana. Porque a primeira vitória contra o Criciúma em casa era obrigação. E contra o Bahia, cara, assim, eu tinha 99% de certeza ou de noção que o Corinthians iria perder. O Bahia. Jogo difícil pra cacete. Dificilmente estava embalando 2 vitórias, uma na sequência da outra, e conseguiu, jogou bem, como o Rodolfo falou aí do Santos, é muito engraçado isso, a gente se apega muito a isso, né? O Corinthians também acho que jogou o melhor jogo seu do ano, jogou muito bem contra o Bahia, cara. Organizado. E aí, só que a gente tem medo de ter esperança, né? Lógico. A gente tem medo de criar essa esperança, assim, né? Porque na semana seguinte tudo pode mudar, assim. Ainda é um prognóstico difícil pro Corinthians, né? Chegou aos 18 pontos em 18 jogos, se não me engano, né? É como se tivesse empatado todos os jogos, é muito ruim, né? É um aproveitamento de 33%. E assim, se mantiver essa pontuação, chega em 36%, né? Então, se for projetar o segundo turno igual ao primeiro, enfim, então ainda é muito... Mas é que, cara, eu acho que esse ano os times vão cair com o recorde de menos pontos. Eles vão 40 com certeza. O campeonato tá todo esse prognóstico. Né? Quando você olha pra tabela, você vê que o Santos, cara, caiu com 45, eu acho. É. Entendeu? Que geralmente era a pontuação que fala assim, ó, faça 45 que você não vai cair. Exato. Porque ano passado a pontuação lá de baixo foi muito alta. Não a pontuação totalmente lá de baixo, mas até o 17º ali. Porque a diferença pro Goiás já era grande, mas... E olhando pra esse campeonato, a pontuação de todos lá embaixo... Você começa até a acreditar que o Fluminense tem chance de se salvar, cara, porque a pontuação é muito baixa mesmo. Eu acho que o que se salvou com menos pontos na história dos pontos corridos acho que foi o Palmeiras em 2014, com 40. Tô vendo aqui. 40 pontos, o Vitória ficou com 38 e caiu. Quando? 2014. 2014. Então são 10 anos. O Palmeiras se salvou com 40 pontos. Assim, tanto que essas 2 vitórias do Corinthians já te colocam num outro lugar. Então assim, 2 vitórias vão fazer o time não só escapar do rebaixamento, mas já começar a brigar, a gente viu isso nos últimos anos também, mas já começar a brigar por uma Copa, né? Sim. Seja ela a Copa que for, assim, mas é muito dinâmico, né? Uma frase que eu criei vindo pra cá. A gente vai falar do Corinthians, mas eu até falei no grupo, velho, os reforços deram um caldo nesse time aí, cara. Do Corinthians, né? Nossa senhora. Realmente. Gostei muito do tal do Alex Santana e do André Ramalho, cara. E, principalmente o André Ramalho, zagueirão, cara. Se manter esse futebol que ele apresentou ontem... Sim, o André Ramalho ontem jogou dono da defesa. Assim. Cabeça erguida, cara. Não, o tanto de antecipação que ele deu, assim... Foi através dele que eu comecei a falar, cara, se esse cara jogar assim os 90, vai dar pra... E o Alex Santana é um monstro no meio de campo. Preenche o meio de campo, ganha a bola no alto, pé de ferro. Porra, deu grandão, outra sustentação. Assim. Ele com o Ranieri tá me dando bastante esperança, exatamente. Os dois. De relembrar umas duplas de Corinthians aí de que eu achei legal forte, que o Ramon, ele mete 3 zagueiros, povoa o meio de campo, todo mundo fala, pô, o Bahia vai vir... Melhor meio de campo da Série A, mais técnico, não sei o que. Cara, travou o setor, acho que o Bahia é mais forte, e deu liberdade pro Garro e pro Romero e pro Yuri Alberto jogando nas pontas, nas costas da defesa do Bahia, que joga em linha alta. Então, cara, uma leitura perfeita do Ramon, assim, em ajustes. Você viu o jogo inteiro? Vi, ajustes. E o Corinthians soube explorar muito bem as fragilidades do Bahia, assim. Teve um gol anulado ali, que eles fizeram uma triangulação, assim, que estava irreconhecível a coisa realmente. Espero que seja o efeito Ramon Dias. Ou será que, na verdade, é o efeito vamos derrubar Antônio Oliveira e agora vamos jogar bola, assim, de uma hora para outra? Também acho que não. Mas... que também não dá ainda pra gente dizer que é o trabalho do Ramon Dias, não é. Mas talvez aí as ideias do Ramon Dias talvez já sejam. Sim. Talvez ele já tenha conseguido passar. A mostra de ontem é isso, assim, um time organizado e que sabe o que faz com a bola quando tem a posse, assim, não fica tocando passe, né, a seleção de 70, mas é o que o Corinthians precisa, cara, ganhar. Exato. Ganhar jogo. E aí tem 2 coisas que a gente precisa falar sobre esses 3 zagueiros aí. Uma delas é que muito se discutiu
entre Carille e Ramon Dias, né? O Carille deu uma entrevista recente que deixou os santistas revoltados, dizendo que não muda esquema, que não sabe jogar de um muda, jeito, sabe né? jogar desse Sabe jeito. jogar de um jeito. Então, assim, ele jamais faria a mesma coisa que o Ramon Dias fez, mudando o esquema para jogar fora de casa. Então, isso já é um alento. O Corinthians tem um técnico que tem mais ferramentas na mão, taticamente. Sim. Segundo que o Ramon Dias, ele brigou para não cair ano passado. E ele assistia os jogos dos times que estavam brigando com ele para não cair. E teve um jogo, para mim, que foi o jogo que eu achei que o Santos teria se salvado do rebaixamento naquele jogo, que foi quando o presunto assume o Santos, o Marcelo Fernandes, e vai jogar contra o Bahia do Rogério Ceni lá. E ele mete 3 zagueiros. E trava o time do Rogério, ganha de virada aquele jogo no finalzinho. E eu tenho certeza que essa memória estava muito viva na mão do Ramon Dias, na cabeça do Ramon Dias, e é o que o Felipe falou. Os 3 zagueiros, nesse caso, ele, além de tudo, ele potencializa o que ele tem de melhor na frente, porque o Romero não precisa ficar voltando para marcar lateral. Perfeito. Exato. O Yuri consegue ficar mais livre, mais solto. E o Garro também. Então ele consegue armar um time que é mais tem uma sustentação defensiva interessante, o meio de campo que briga, e os 3 caras, que são os caras que se o Corinthians quiser se salvar, Tem que esses focar 3 nesses três, caras né? vão salvar o Corinthians. E o Romero Mas Mas não é um decisivo time demais. rápido, né? É uma Demais. loucura, porque Demais. daria pra ser mais rápido esse time, né? Nem o Romero, nem o Yuri Alberto são velozes, né? O Yuri Alberto, acho que ele é um pouco. Mas não é um velocista. Ele não é um jogador lento, mas ele não é um velocista, né? Tipo assim, ele me lembra um pouco Caleri, assim, sabe? Tipo, Não, eu acho ele muito mais rápido. Acho que cara. ele é mais Mais rápido, rápido, muito, cara. É, o Yuri Alberto, ele tem essa característica Mas não é um de ponta dar veloz, o último né? não é. arranque ali. É um segundo atacante ali. exato. mas não é um Roger Nossa. Guedes, entendeu? Isso que eu Não, quero não, dizer. não, Ele não é um não. velocista pro Garro jogar na frente e ele vai chegar, sacou? O gol, se você for ver, é uma construção assim. Pelo lado, pelo lançam ele. Alex Santana. Ele é lançado, Rouba ele e levanta lança. a cabeça e, cara, dá uma assistência pro Romero. E o Romero corta Aí que e bate no ângulo. Golaço. Mas aí, como corintiano, eu preciso não defender o Yuri Alberto, tá ligado? Porque assim, ele acertou aquele passe, realmente um passe lindo, muito bem pensado, porque o contra-ataque tava na mão dele, ou ele tem um chute, ou né? E ele pensou bem. Mas é que são 100 jogadas pra ele fazer essa, tá ligado? E ele já tinha errado no jogo antes, nesse mesmo jogo ele já tinha se embanana com a bola se ali, embanana, falta sozinho. confiança, né? A turma fala muito isso e tal. Mas é ruim com ele e pior sem ele, né? Ou não? É, assim, a gente tem que tolerar e entender a época de vacas magras que a gente tá e que É isso. o Yuri é o melhor que a gente tem E pra ele é um hoje. lutador, né, Isso. cara? Ele não é um indolente, ele é um isso. lutador. E aí que a torcida apoia ele, porque a torcida tem Sim. apoiado ele, assim, sim. tem tido uma paciência. Cara, o com Pato não deu certo no São Paulo, cara. No Corinthians, cara. ele. Sim, mas o Pato Não tinha deu uma certo no atitude, Corinthians. Então, né, mas irritante, né? tecnicamente, dá pra comparar o Pato quando foi pro Corinthians, Não, lá não. com o Yuri Não, Alberto? Não dá. jamais. E a torcida do Corinthians não suportou o Pato 6 meses lá. E o Yuri Alberto toma cota aí. Sim, Porque, é porque isso é o por causa desse Corinthians. lado. É, E exato. outra, é o que eu falei, se o Corinthians for se salvar, vai ser nos pés desses caras. Qual que é o melhor jeito desses caras jogar? Se eu sou o Ramon Dias, é claro que cada jogo é um jogo, cada adversário é um Ele falou isso adversário. na coletiva. Cada encaixe é um encaixe. Mas, cara, eu insistiria mais nesse esquema. Não só pela sustentação defensiva, mas pela liberdade que você consegue dar Fato. e tirar o compromisso de marcação do Romero. O Romero é um jogador. O ano passado, como que ele decide? O Corinthians se salva do rebaixamento, Do Vasco. que é o Romero que salva. É. E ele jogando lá na frente. Então, voltando pra marcar lateral. Sim. Pra Cara, mim, ele é o a jogador mais derrota que o subestimado. Grêmio teve foi pro Corinthians, Foi pro gol Corinthians. do Romero. Aham, E- ele é muito subestimado, né? E o Vasco perdeu do Corinthians em São Januário 4-2, um recital do Romero. O Romero jogou muita bola e era o Ramon Dias técnico do Vasco. É verdade. Então talvez ele tenha percebido o que ele disse, o Corinthians jogou completamente armado para pro contra-ataque, assim. E começou perdendo 2 vezes do Vasco. O Vasco fez 1-0, depois 2-1 e o Corinthians virou para 4-2. Até que, se não me engano, quem entrou naquele jogo muito bem foi o Wesley. Entrou no segundo tempo, entrou muito E o bem. Moscardo faz um gol. Esse sim um ponta. Esse sim um ponto. Esse sim Mas um banco. ponta. Então, mas você vê, quando foi pro banco, isso. o Corinthians rendeu mais. Então, mas eu acho que ele é uma ótima arma pro segundo tempo, isso. cara. Aí sim, Porque ele é aí um sim. tanque, cara. Aí Ele é um sim. touro. Eu acho que. E assim, cara, tem aquela coisa que. Eu tava com um camarada meu esse final de semana e ele falou uma coisa que às vezes você toma um remédio e você precisa acreditar que você vai melhorar tomando aquele remédio. Que você acreditar que você vai melhorar faz você melhorar também, né? Tem um aspecto É disso fé, também. placebo, poder da né? fé. Placebo, É o exatamente. efeito Poder da fé. placebo. Não, mas é o placebo. E eu acho que o Ramon Dias tem um pouco disso no Corinthians, Aham, sacou? justo. Quando acho que tem
35 milhões de corintianos e corintianas pensando que o time vai melhorar com ele. E, portanto, o Corinthians E os melhora com próprios ele. jogadores, né? Exato. E exato. o Bielsa falou isso, até falei semana passada, ele falou, uma das principais artes do treinador é convencer, convencimento, cara. E parece que os caras compraram a ideia, sabe? Sim. O Ramon era o Luxemburgo argentino. A gente falou Cara, isso, né? eu acho que se nós falamos, nós erramos. Porque eu acho que o Ramon é Ele é hoje mais lúcido. melhor do que Ele é o mais Lucha. lúcido. O Lucha jamais faria o que o Ramon fez ontem. Não, e mesmo na Jamais. entrevista. Três hoje, né? zagueiros. Não, jamais faria O o que Corinthians o tem Ramon dois fez. técnicos agora, né? E tá tudo bem também É o ter dois filho técnicos, dele, né? mas é o filho dele e ele. Maurício, o acho nome? que o Emiliano. Emiliano Dias. Acho que os dois, assim, eu já considero o Emiliano pacas, assim, sabe? E outra, o O Ramon... cara já sai falando super legal. Os dois se comunicam muito Se comunicam bem. bem. Isso que eu ia falar. A entrevista dele ontem eu assisti. Cara, lúcido, falando, não ganhamos nada, não saímos da zona de perigo, Exato. vamos dar uma respirada agora, mas o time não vai se repetir, eu vou escalar de acordo com o adversário. Isso. Não, o Corinthians não vai ser esse time previsível. Ele confunde eu o achei adversário muito, falando isso. Eu achei muito louca a entrevista dele. Eu achei, porra, que... O Corinthians agora, acho que o Corinthians é um técnico agora. de E ele é um verdade. cara, meu. A gente vê muita. Malaco da bola. E Costa uma- larga, né? Mas a gente vê muita galera das antigas também hoje em dia meio perdendo a lucidez. Por isso assim. todo mundo dúvida. associou ele ao Lucha. E É. acho que erramos, cara. Porque taticamente É. o que ele fez ontem o Lucha não faria. Não faria. E aí, assim, tem uma questão nesse sentido, da comparação com o Lucha, que é o seguinte. Quando você traz o seu filho pra sua comissão, você consegue ter a humildade de sacar que o cara te ultrapassou, que o cara estudou mais, o cara teve outra escola, que o cara tá trazendo coisas que vai fazer com que o seu trabalho evolua e a sua função muda ali, você fica muito mais um cara de retaguarda, enquanto a questão E gestão. tática é o seu... Isso é uma coisa que o Dorival fez. A galera fala que quem é mais o cara da tática no trabalho do filho. Dorival é o filho, né? Eu não sei exatamente se é isso, mas a questão é, o Luxemburgo ele jamais se colocaria numa situação, não tô falando de filho, mas com qualquer profissional ao lado, né? de dividir essa coisa. Ele vai tomar decisão de tudo, porque organizador. pra ele o futebol não mudou nada, pra ele é tudo a mesma Mudou uma coisa, coisa. 16 metros a mais. 16 metros a mais. É Toda isso. vez. E você imagina, isso. e você imagina o Lucha chegando no Corinthians, ganhando 2 jogos, indo pra entrevista de ontem. Nossa. Nossa! Ia ser um festival. E aí eu Que falei, frase, e aí assim, entre essa questão pra mim, isso é interessantíssimo, essa coisa, não vamos jogar assim no próximo jogo, vamos estudar o adversário. Eu achei muito louco Eu citei isso, o cara. exemplo do Presunto, que fez os 3 zagueiros. Aí ele voltou a repetir, só jogava daquele jeito. E o Santos até fez uns bons jogos, 3 zagueiros e tal, aí tomou de 7 do Inter. Vocês lembram? Claro. Com 3 zagueiros num jogo que o João Paulo não tava Vladimir. suspenso, e o Vladimir, ele conseguiu tomar 7 gols em 6 chutes, porque um foi contra. Não teve nenhum chute esse dia do Ele falhou umas Internacional 4 no vezes, né? gol É. que não foi gol. Eu acho que é o pior aproveitamento da história de um goleiro no futebol profissional, assim, de Série A, de qualquer campeonato, esse dia. E aí, ali ele abandona os 3 zagueiros e não volta com os 3 zagueiros mais. nunca mais. O Santos cai e ele nunca mais repete aquele esquema. Ou seja, ele Por quê? Porque ele não jogava de acordo com o adversário. Ele tentava achar um time que era Deu assim, certo, puta, vamos deu continuar. certo, vamos continuar. E não é assim que se faz futebol, cara. não é. Não é assim. Porque o outro também tá te observando. É lógico. Tá vendo onde você tá Exato. deixando os buracos. Os caras viram como é que ele se comportava com 3 zagueiros, estudaram depois de 3, 4 jogos e começaram a anular. Aí você tem que achar outras alternativas e assim vai, Futebol pô. é assim, mano. É um jogo de xadrez, cara. Não tem jeito, cara. Não, e o Ramon Dias, no primeiro programa, eu lembro que eu falei que o Corinthians tinha aberto mão de 4 pilares que o mantinham na Série B, desculpa, na Série A, que era os milagres do Cássio, gols do Renato Augusto, né, o Química Arena sendo hostil e um técnico minimamente compatível com o time, né? Com o clube, né? O Antônio Oliveira nunca teve tamanho, não tem tamanho pra treinar o Corinthians ainda hoje, não tem. O Ramon Dias tem. Tem, O Ramon verdade. Dias tem, cara. Verdade. Então o Corinthians voltou a ter um mínimo, assim, porque não dá, cara. Pra um transatlântico do tamanho do Corinthians ter um cara que é a regra elementar do futebol. E eu acho que o Ramon Dias pacifica de alguma maneira o coração aflito do corintiano agora. E torcer pra que só que tudo isso não vire uma grande ilusão. Sim. O Corinthians escape mais uma vez de um rebaixamento lá na frente e tal. E ano que vem a gente vem com tudo de novo. Tem hora que você fala assim, bom, vai lá então sofrer um ano então pra vocês tomarem jeito na cara, entendeu? Falar pro presidente, né, pro Augusto Melo, que você falou, pô, o Augusto Melo acertou nas contratações. Alguma coisa lá deu errada, na verdade, e ele acertou nas contratações, né? Essa é a grande Ô, verdade. Solari, até te perguntar, você como corintiano, cara, você preferiria que o Corinthians... Porque
essa ilusão de melhora, de tipo assim, as coisas não estão tão ruins assim, bastava ter um técnico melhor, com alguns reforços pro time melhorar. É uma maquiagem bastante perigosa muito. Pro que o Corinthians, pra situação do Corinthians como um todo institucional. Se o Corinthians melhorar, segura Augusto. Exato, cara. Sim. Não é melhor cair no abismo de cara? Né? Do que ficar com o barco furado tentando Isso. andar, não é melhor parar no Exato. border, ou deixar ele afundar de vez. Exato. E aí você, né? Se Do que melhorar, ficar fazendo o gambiarra. clima de impeachment desaparece. Então, Assim, como torcedor, é muito Então, duro, né? Você, exatamente. e todo mundo assistindo a gente aqui, né? Depois eu vou sair na rua, Torcer você ameaçado. contra. Você dizer assim, não, eu acho que a queda, não sei o quê. Mas, cara, sendo bem coerente, assim, a queda te dá uma... Você sai um pouco dos holofotes e você sai da grande... Se você me dissesse assim, ó, cai, mas depois que cair vai melhorar e vai acertar tudo e as contas vão entrar em dia, cara, eu ia lá e eu assinava. Um ano na segunda divisão pra acertar tudo que tá, eu ia lá e assinava. Agora... Isso versus você ficar 3 anos na primeira divisão, todos os anos Brigando pra não cair. o Exatamente. que é melhor, entendeu? você acha? Assim, Não, sem dúvida Cara, nenhuma. rebaixamento não resolve nada, cara. Se resolvesse, né? Não resolve. Mas poderia ser uma porta de na entrada questão do pra resolver, Corinthians né? poderia resolver do ponto de vista político. Resolver não. Tirar o Augusto, né? Porque tirar o Augusto não significa necessariamente resolver. A gente recebeu o Paulinho É isso lá que eu ia falar, cara. que falou que assim, o cara que tem a caneta pra abrir o processo de impeachment é o Romeu Tuma Júnior, que é do quer Conselho. ser presidente do Corinthians. Que quer ser presidente. E é um cara que, assim, com um currículo, com a capivara complicada. Sim, né? E ele é Então, o filho do Romeu É do Tuma. Romeu Tuma. Romeu Tuma, era é. deputado. Exatamente. Então, assim, se o Corinthians vai sair da mão do Augusto, ainda que o Augusto seja um câncer, e vai pro Romeu Tuma, não vai melhorar Perfeito. muita coisa, É, cara. se o rebaixamento E aí, não vai assim, resolver. então, assim... Eu tô vivendo com Realmente, sabe que é tipo assim, cara, Eu tô indo, assim, sabe? É. Porque é isso. Não tem luz no fim do túnel, cara. Não tem luz. É um Tô trem. indo, é foda. Entendeu? É.